Vamos abrir a palavra de Deus, o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Atos, capítulo 18. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4, depois do versículo 18, versículo 19, e por fim, o versículo 24 e o versículo 26. Vamos colocar de pé, em reverência à palavra do nosso Deus, repetindo a referência, Atos 18. Eu vou ler os irmãos, por favor, acompanhem. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles, e posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Versículo 18 e versículo 19. Mas Paulo, havendo permanecido ali muitos dias, por fim, despediu-se dos irmãos. Navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara a volta. Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Versículo 24 ao versículo 26. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu chamado, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram os irmãos e escreveram os discípulos para o receber. Tendo chegado, auxiliou muitos, aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Amém? Amém. Você não parece? Nós estamos no último domingo do mês de maio, o mês da família, o mês do lar. O Senhor, nosso Deus, diz, desde lá no livro de Gênesis, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. O apóstolo Paulo, falando à igreja de Éfeso, ele chama essa união de um grande mistério de Deus, e realmente o é uma bênção. Nós lemos aqui o Salmo 128, por ocasião da devocional, e vimos ali a família, uma família feliz, e que é feliz o homem que tem essa família. A sua esposa, ela é como a videira frutífera, os seus filhos como o rebento da oliveira. Desde a instituição do casamento, deixar o homem, pai e mãe, iniciar a sua mulher, nós temos a descrição de vários casais na Bíblia. O primeiro, Adão e Eva. Nós temos Sara,
e Abraão, nós temos Isaac, Rebeca, Jacó e Raquel, nós temos no Novo Testamento José e Maria, nós temos Zacarias e Isabel, nós temos tantos outros casais mencionados na Bíblia, mas eu escolhi este casal, que aparece aqui no livro de Atos dos Apóstolos, e não somente Atos, nós vamos ver ainda outras referências, como Romanos 16, 1 Coríntios 16 e 2 Timóteo 4, eles são citados aparecem 6 ocorrências, referências bíblicas. É o casal Priscila e Áquila, e eles são uma referência. Esse é um casal referencial, e eu os destaquei porque acontece algo especial com eles. A menção bíblica deles traz algo muito especial, que por si só deve ser uma mensagem para cada casal, que é a base de uma família. Nunca, em nenhuma das ocorrências bíblicas em que eles aparecem a citação deles separada. A gente não consegue falar só o nome Áquila quando a gente se refere à Bíblia. A gente não consegue falar, por força de expressão, só o nome Priscila quando a gente se refere à Bíblia. A gente sempre fala Priscila e Áquila. A gente fala dos dois. Tamanha é a união deles. Eu estava pensando sobre esse texto e me veio à mente, apenas a nível de introdução, para que você entenda essa união, essa simbiose, essa mistura. Quando a gente fala aqui no Brasil, e você não precisa ser muito antigo para lembrar disso, da dupla, que eram irmãos, Sandy e Júnior. Você falava um e falava outro de forma imediata, você não conseguia dissociar. E até hoje, a revelia deles, muitas vezes nós citamos Sandy e Júnior. Eles já se separaram há muito tempo. Inclusive, não conseguiram separados metade, eu posso dizer, do sucesso que tinham quando estavam juntos. Os fatores são muitos, né? Até a escolha do ritmo que eles seguiram, inclusive a sombra da fama que tinham, mas o fato é que não conseguiram o mesmo sucesso que quando estavam juntos. Bem, a palavra de Deus para você hoje, meu coração e para o seu coração, é que cada um de nós casais aqui, cada casal da igreja, e se você está caminhando para isso, um casamento, ou se você está com problemas no seu casamento, que seja um ideal a ser seguido, buscado, que sempre que falar da sua esposa, fale-se de você, que sempre que falar de você, fale-se da sua esposa, que vocês sejam tão unidos que não possam ser citados separados, sempre juntos. O encontro de casais, o trabalho de casais, fugiu agora o nome, Casados para Sempre, eles têm uma saudação, né? Toda vez que alguém vai falar, eu sou fulano da Beltrano, eu sou a Beltrano do fulano. Uma vez nós ouvimos isso, e era na época lá de fazer o Facebook, e o meu Facebook até hoje é José Henrique da Cláudia. Se for procurar lá, vai ser José Henrique da Cláudia, sou mesmo, né? Não tem jeito, né? José Henrique da Cláudia. E é uma forma de se identificar, né? Nós estamos juntos. E o tema que eu vou dar para essa mensagem é um casal inseparável. E você vai ver que esse fator, esse caráter, essa inseparabilidade deles, não é apenas ser citados juntos, é uma união que foi construída, uma união que foi edificada, uma união que é indissolúvel, como deve ser o casamento. A ordem foi até que a morte os separe. E eu vou destacar algumas características desse casal. Esse casal é um casal inseparável, porque eles
eles vencem as crises juntos. Grave bem isso. É um casal inseparável, porque é um casal que vence as crises juntos. Via de regra, quando alguém se separa, elencaria alguns motivos. E dentre eles estão crises, estão problemas, estão adversidades. Irmãos, todos nós temos problemas. Eu lembro que eu preguei um sermão certa vez, e eu começava dizendo assim: eu tenho certeza de uma coisa, você tem um problema. E nada para falar assim: nossa, é evidente. Não, seu problema é fácil. Se eu falar que você tem um problema, a maioria das vezes realmente eu tenho, acertou. E eu sei uma segunda coisa: esse problema vai passar. Mas ele acertou de novo. Mas você tem uma terceira coisa: você vai ter outro problema. Porque a nossa vida realmente é essa luta. Crise não separa casal. E não separou aqui Priscila e Áquila. De que crise eu estou falando? O texto que os apresenta, esse texto de Atos 18, diz que eles foram para Corinto. Eles eram oriundos de Roma, a capital do império, e foram para Corinto, que era a capital da província da Acaia, uma importante cidade, porque houve um decreto de Cláudio. Que Cláudio é esse? Cláudio é o imperador de Roma, que expulsou no ano 49 depois de Cristo todos os judeus de Roma. E eles eram judeus cristãos. A causa, a fome, houve uma fome em Roma nesse período, mas constantes distúrbios, confusões, problemas que aconteciam no meio dos judeus por causa de promovidos, motivados por um certo Crestos. Quem diz isso é um historiador chamado Suetônio. E como não era judeu, certamente ele estava se referindo a Cristo, porque no início Roma não distinguia entre judaísmo e cristianismo. Os cristãos, para eles, eram uma denominação, um ramo ali do judaísmo, ou seja, aquilo ali era a briga interna deles. Os judeus não. Os judeus logo de início perceberam que o cristianismo com Jesus havia uma ruptura completa. Por quê? Porque o que Jesus pregasse era verdade, chegou o Messias, o Redentor, acabou toda a função do judeu ou do judaísmo. Bem, eles entenderam isso de forma rápida. Os romanos não. Então, a perseguição romana começou depois. O império, só depois desse imperador Cláudio, que foi o imperador Nero, por volta do ano 64, depois de Cristo, especialmente com o incêndio de Roma. Ou seja, esse casal, ele foi expulso da sua cidade. Eles foram exilados. Você consegue entender a grandeza disso? Você está na sua casa, você está na sua cidade, você está com raízes fincadas ali, você construiu a sua casa, você está com o seu comércio, a profissão deles eram fazedores de templos. Você está com tudo estabilizado, você tem os seus clientes. Aí vem um decreto de um imperador e você não tem como questionar, você não tem voz, você não tem lugar, você não pode resistir, e você é expulso da sua casa, você é expulso da sua cidade e vai vagando procurando uma nova cidade. Isso é uma grande crise. As pessoas falam: olha, é difícil passar por uma crise financeira. Eles enfrentaram uma crise financeira. Uma crise financeira, perderam a casa. Cláudio chegou assim: olha, faz um levantamento aí de quantos judeus, olha que era muito judeu, faz um levantamento de quantos judeus nós temos na capital e que a gente vai indenizar todos eles, a casa que eles têm, o prejuízo moral que eles vão ter, a mudança que eles vão ter que fazer. Não,
saíram literalmente com a mão na frente e outra atrás, de forma abrupta, de forma repentina, uma crise, mas saíram juntos, estavam juntos. Onde um estava, outro estava. É aquilo que o sábio Salomão disse lá nos livros Sapiensais, em Eclesiastes: o cordão de duas dobras é difícil de arrebentar, de partir. É melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Essa é a função, é a bênção que Deus instituiu no casamento. Eles tiveram uma crise de identidade, porque o chão foi tirado, a cidade foi tirada, a casa foi tirada, os amigos foram tirados, as referências foram tiradas. E só quem se muda constantemente, eu tenho alguns colegas lá no trabalho que acontece isso por conta da profissão, são transferidos. Você está numa cidade hoje, e está numa cidade depois, longe, e isso causa uma grande dificuldade, é necessário muitos ajustes. Aqui, Priscila e Áquila, não menciona filhos deles, mas eu estou pensando no contexto de hoje. Você se muda, os seus filhos vão ter que mudar de escola, os colegas ficam para trás, os amigos ficam para trás, e você, como pai, como mãe, sente todo esse peso da frustração dos seus pequenos. Então, havia uma crise enorme, uma crise financeira, uma crise de identidade, crise, mas eles passaram juntos. E sabe o que nós precisamos entender e ter olhos bons para ver, assim como Jesus disse: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Mas se a luz que há em ti forem trevas, que grandes trevas serão. Deus transforma crises em oportunidades. Deus transforma crises em oportunidades. Cláudio estava ali, o imperador Cláudio estava, na verdade, cumprindo um mandato de Deus, porque através dessa dispersão, muitos cristãos de Roma, porque o cristianismo chegou cedo em Roma, a capital do império, muitos cristãos se dispersaram e foram também pregando o evangelho, entre eles Priscila e Áquila, porque foram expulsos de Roma, chegaram a Corinto, encontraram Paulo e formaram uma aliança. Pensa na sua crise, pense no seu problema e lembre-se que é uma oportunidade de crescimento. Na psicanálise hoje usa uma palavra muito repetida ali, que é ressignificar. Vamos ressignificar isso, vamos dar um novo significado. Priscila e Áquila eram um casal que sabia fazer isso, sabia ressignificar, sabia ver nas crises as oportunidades de saírem melhores, de saírem mais fortes, e independentemente do que viesse, eles estavam juntos. Que bom a gente olhar para a esposa para o esposo e dizer: olha, eu não sei o que vai vir, mas eu sei que nós vamos estar juntos. Eu não sei o que vai ser no futuro, mas eu sei que nós vamos estar juntos. E sempre que o seu nome for mencionado, o meu nome será mencionado também. Vamos falar de nós, como se estivessem falando de uma só pessoa. No linguajar, só para descontrair, no linguajar mais do papai, da vovó, do vovô, assim, onde vai a corda, vai caçando. A gente estava assim: onde está um, está outro. Não importa o que aconteça, nós estaremos juntos. Um casal inseparável, um casal que trabalha juntos. Eles tinham a mesma profissão, eles eram fazedores de tendas, construtores de tendas, ou uma visão mais ampla, eram artesãos de couro, trabalhavam dessa forma. E a profissão deles, irmãos, foi uma bênção para o Evangelho. Até hoje há profissões assim, que onde você vai, você pode exercê-la sem grande dificuldade. E eles trabalhavam juntos. Eu não estou querendo dizer com isso que você e a sua esposa precisam ter as mesmas
a mesma profissão, mas vocês precisam caminhar na mesma direção, trabalhar junto. O contrário disso causa estresse, causa desequilíbrio na relação, causa crises insuperáveis, porque um vai para um lado e o outro vai para o outro. Ao invés de estarem unidos e somando esforços, estão competindo e dividindo. Eu lembro de desenhos, você deve lembrar também, né? Idade, não me engano, deve lembrar também. Tinha uns desenhos, tinha um negócio lá dos lasers, né? Aí o sujeito vinha, né? E atirava no personagem, e não fez nem pastinho, né? Aí quando ele saía, o corpo para um lado, a perna para o outro, né? Assim, dividiu, cortou, você sentiu o corpo, mas foi para um lado, para o outro, ficou disfuncional. É bom quando a gente anda na mesma direção. Eles trabalhavam juntos, e isso gerava comunhão, isso trazia tempo de qualidade, isso fazia com que os laços aumentassem, isso era um saber o que o outro tinha, né? A gente casa e o que é meu é seu, o que é seu é meu, né? Nós somos, falei certo ou não falei? Né? O que é seu é meu, o que é meu é seu, não o contrário, né? O que é seu é meu, o que é meu, né? Não, cada um é do outro, nós temos uma unidade, nós sabemos, nós não precisamos dizer para a esposa, isso não dá, não pode, porque não tem, porque ela sabe, e nós não podemos também mentir, dizer não dá, não tem, porque ela sabe que tem, né? Nós somos um e precisamos caminhar na mesma direção. Isso inclui a educação dos filhos. Como é bom quando ambos falam a mesma linguagem. Isso a gente aprende desde cedo, que um não deve desautorizar o outro. Mas quando pensam diferente, quando entendem diferente, quando creem diferente, um fala uma coisa, outro fala outra, e na cabeça da criança causa-se uma grande confusão, né? Não há uma unidade ali de comando, porque não há unidade no casal. Eles trabalhavam juntos, tinham qualidade de tempo juntos, caminhavam na mesma direção, tinham o mesmo propósito, ou seja, eles sintetizavam em si a expressão do que é ser um casal, trabalhavam juntos, e estar juntos é a essência do casamento. Em 2021, 2022, nós tivemos aí o ápice da pandemia, e ela revelou algumas coisas muito sérias, né? Tinha gente que o problema delas não era a pandemia em si, elas estavam enclausuradas em casa, fechadas em casa, né? Assim, eu não aguento mais ficar com essa mulher, eu não aguento mais ficar com esse homem. Enquanto um saía de manhã para um trabalho, outro saía para outro trabalho, e a gente se encontrava à noite, estava tudo bem, mas o dia inteiro não dava. Irmãos, isso não é natural. Natural que o casal esteja juntos, e juntos convivam bem, convivam em harmonia. Nós estamos longe, nós estamos separados por força do trabalho, por força da rotina, das circunstâncias, mas o nosso desejo, a nossa intenção, o nosso ideal de casamento é estarmos juntos, e quanto mais juntos, melhores nós somos. Trabalhavam juntos. Em terceiro lugar, era um casal que exercitava a sua fé juntos. Eles pregavam juntos, eles discipulavam juntos, eles acolhiam juntos. Paulo, e nós vamos abrir aqui um pouco de tempo para falar com o apóstolo Paulo. Paulo também sabe de um problema. Paulo pregou em Filipos, foi preso junto com Silas, foram expulsos da cidade. Depois Paulo prega em Atenas, no Areópago, e Paulo é expulso também de Atenas.
E sendo expulso de Atenas, ele chega em Corinto. Ele também foi forçado a sair de um lugar. E ali ele encontra esse casal recém-chegado de Roma, Priscila e Áquila, e se juntam, se reconhecem como cristãos. É a nossa família da fé. Isso é muito perceptível quando nós encontramos um crente. Isso acontece quando a gente viaja, quando vai para outro estado, a gente chega numa igreja, a gente está conhecendo com as pessoas naquela hora, naquele momento. Não tinha contato ainda, mas parece que a gente já se conhece há muito tempo. Nós temos muita coisa em comum. Provavelmente isso aconteceu com Áquila e Priscila, o casal, quando encontrou-se com Paulo. Eles foram trabalhar juntos, foram morar juntos, e juntos cresceram e pregaram o Evangelho. Paulo certamente foi um discipulador, um mestre para esse casal. Eles não tinham títulos, não eram apóstolos, não eram evangelistas, não eram pastores, não eram mestres, não eram diáconos, não, eles não tinham títulos. Eles não tinham título de presidente, de ONG alguma, dono de nada, mas eles pregavam a palavra e pregavam juntos. Todos os sábados iam na sinagoga discorrer a respeito de Jesus, acompanhando o apóstolo Paulo, falavam da fé. E aconteceu que Paulo sai de Corinto, ele vai rumo à Síria. Eles, no meio do caminho, ele passa em Éfeso. Em Éfeso, ele, quando sai de Éfeso, deixa o casal ali um pouco mais de tempo. E o que acontece? Chega a Éfeso um pregador, vindo de Alexandria, fonte de conhecimento, de bibliotecas. É um grande pregador, um grande orador, judeu, que na sinagoga pregava com eloquência e convencia a todos. E Priscila e Áquila estavam lá. E eles observaram: olha, ele fala com fervor, ele fala com sinceridade, ele domina a lei, mas falta alguma coisa. Parece que ele não conhece Jesus. Ele está falando de Jesus como Cristo, mas ele não conhece Jesus. Ele conhece só o batismo de João. E o que eles fizeram? Levaram Apolo para sua casa, chamaram-no à parte. Eles não interromperam, eles não falaram: nós chegamos aqui primeiro, eles não desautorizaram Apolo, eles chamaram à parte e com calma o instruíram. Disseram detalhadamente, pormenorizadamente, explicado, tintim por tintim, a respeito de quem era Jesus. Fizeram Apolo crescer. Isso é um bom princípio de comunicação. Nós não repreendemos as pessoas em público. Nós não fazemos isso. Nós não devemos fazer isso, porque a chance de alcançarmos o sucesso que pretendemos, o objetivo, ela é muito pouca. A pessoa vai se colocar na defensiva, ela vai se sentir humilhada. Então eles fizeram bem, eles chamaram a parte, mostram maturidade com os outros e no relacionamento. Nas cartas, quando Paulo vai saudar, eu vou falar aqui de Romanos e Coríntios, ele elenca vários nomes, ele salva várias pessoas. Isso mostra que o cristianismo, além de ser fé, além de ser conteúdo de salvação, ele se manifesta em algo muito importante, na verdade, imprescindível para o ser humano: maturidade. O crescimento espiritual revela-se em relacionamento com as pessoas. E Priscila e Áquila sabiam fazer isso muito bem. Eles eram acolhedores. Era um casal que exercitava, praticava a fé, e tudo juntos. Havia comum acordo entre eles. Mais tarde, e você pode abrir a sua Bíblia lá em Romanos, no capítulo 16, o apóstolo Paulo, ele vai fazer algumas saudações. E mais uma vez, aí no versículo 3, ele vai dizer: saudai Priscila e Áquila,
meus cooperadores. Gente madura sabe cooperar. Eles são meus cooperadores. E Paulo está saudando esse casal, escrevendo uma carta para Roma. E você pensa, mas eles não estavam em Corinto e depois em Éfeso? Mas agora estão em Roma. Voltaram para Roma. Quando Paulo escreve a carta, a conclusão da carta aos Romanos, Cláudio já tinha morrido. Dizem aí que envenenado pela própria esposa, Agripina. E aí assume um novo imperador, Nero. Com a morte do imperador, o seu decreto ele perde a validade. Alguns judeus voltam, entre eles Priscila e Áquila. Mas onde eles estão, irmãos? Eles estão pregando o Evangelho. E olha o que acontece: os quais por minha vida arriscaram a própria cabeça. Isto lhe agradeço, não só eu, mas também toda a igreja dos gentios. Versículo 5 de Romanos 16: saudai também a igreja que se reúne na casa deles. Saudai-os, meu querido Epineto, polícia da asa para Deus. Saudai a igreja que está na casa deles. No princípio do cristianismo não havia templos. Não era permitido fazer templos. Era autorizado fazer templos. As igrejas se reuniam mais casas. E a casa de Priscila e Áquila era onde eles estavam, era uma igreja. Priscila e Áquila chegavam uma igreja. A igreja está na casa deles. O casamento deles não era só para autossatisfação. O casamento deles era para serviço. E essa é a essência do crente. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então o casamento também é para a glória de Deus. Onde eles chegaram, estava ali uma igreja fundada, uma igreja organizada. Aos coríntios, nós vemos também a mesma descrição, quando na saudação o apóstolo Paulo vai dizer, a partir do versículo 19, de 1 Coríntios 16: as igrejas da Ásia vos saúdam no Senhor, muitos vos saúdam, Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Onde eles chegavam, eles tinham uma igreja na sua casa, pregavam o Evangelho. E vejam, como é importante a profissão deles. Trabalho nunca impediu ninguém de pregar o Evangelho. O exercício profissional secular não atrapalha a vida espiritual. Eles eram fazedores de templos. Eles uniam a excelência da fé com a excelência profissional. E o trabalho profissional servia a fé financeiramente e relacionalmente. Você veja, eles eram o quê? Fabricantes de templo. Pensa nas possibilidades. Soldado romano. Ele vai para uma campanha. Ora, o que soldado tem que ter? As tendas, as barracas. Os comerciantes vão viajar, vão fazer ali as suas rotas comerciais. O que eles precisam? De tendas. Numa época em que as pessoas precisavam disso, eles serviam a sociedade e serviam a Deus. O interessante é que o trabalho deles, fazer tendas, funciona até mesmo como um estereótipo para aquilo que eles faziam como cristãos. A tenda que eles faziam servia de abrigo da chuva, do sol, dos ventos. A mensagem que eles pregavam também servia de abrigo, de acolhida para todas as pessoas que buscassem refúgio. Em último lugar, o texto para isso nós já lemos, foi o texto dos Romanos. Eles eram um casal que se arriscaram juntos, sabiam correr riscos pelo Evangelho. Por vezes nós ajudamos quando nós não precisamos sair da nossa zona de conforto. Nós ajudamos até o momento que isso não implique risco para nós. Mas Paulo,
quando saúda esse casal, ele diz assim lá em Romanos: os quais colocaram a vida em risco por mim, arriscaram pescoço. A ideia era se colocaram ali pescoço na guilhotina, no meu lugar. Paulo não especifica em que ocasião foi essa. Certamente não faltavam oportunidades. Paulo dizia que onde ele chegava, ele sabia que lhe esperavam cadeias, aflições, açoites. Alguns chegam a mencionar, foi em Éfeso, quando ele pregou e uma jovem possessa, o espírito adivinhador foi liberta, os ganhos dos vendedores de lixos, dos deuses ali, as estatuetas da Diana dos Efésios, o Artemis, que é a mesma deusa com grego e romano, que as pessoas quiseram matá-lo. E ele queria ir até onde estava para explicar. Só que um grupo de irmãos não deixou, sabia que isso era um suicídio. Talvez essa circunstância, mas muitas outras ocasiões podem ter sido a ocasião própria para esse arriscar o pescoço, colocar a vida à disposição. Priscila e Áquila, quando corriam riscos juntos, por causa do Evangelho, um casal inseparável em todas as questões. E vou concluir lembrando aqui de um fato interessante. Das 6 ocorrências do nome do casal, apenas em uma ocorrência, que é a preservação, Áquila aparece na frente de Priscila. Todas as demais vezes aparecem Priscila e Áquila. Algo incomum para o primeiro século. Normalmente aparece o nome do homem, depois o nome da mulher. Mas, segundo os estudiosos, o nome Priscila aparece depois, na frente, porque Priscila era a que tinha mais relevância para a pregação do Evangelho. Ela era aquela mais devota, mais piedosa, mais envolvida. Mas o fato é que quando o casal está unido, cumpre-se aquilo que está lá em 1 Coríntios, poema do amor. Eu vou me esforçar para não recitar todos, não gosto de recitar esse poema inteiro, mas apenas uma frase que diz: o amor não arde em ciúmes. Uma outra tradução para esse versículo é: o amor não é invejoso. Não importa o nome que está na frente, não importa quem ganha mais ou quem ganha menos, não importa quem tem mais títulos acadêmicos, não importa quem é mais inteligente, não. O sucesso do outro é o meu sucesso também. A felicidade do outro é a minha felicidade também. Por isso, por essas razões aqui apresentadas, Priscila e Áquila eram um casal inseparável. Que seja assim conosco também. Eu vou tentar lembrar aqui o nome de alguns casais da igreja, vou falar, olhar e vou tentar falar, né? Nós temos aqui o Marcelo e a Carla. E eu não ia falar para não gerar ciúme, mas quando eu estava vindo no carro, falando da mensagem, a Cláudia falou assim, pensando, corroborando comigo: mas que eu mais vejo na igreja parecido com isso é Marcelo e Carla. Depois fala para ela, viu? Eu elogiei, né? Onde um está, o outro está também. Mas que seja assim. Quando se falar do Marcelo, faz-se da Carla. E se falar da Carla primeiro, né, Marcelo? Não tem problema. Quando se falar da Cláudia, fale-se do José Henrique. Quando se falar da outra Cláudia, se fala do Edilson. Né? Quando falar ali da Fátima, se fala do Eusérias. Quando se falar do Edivaldo, fala-se da Josélia. E de todos os casais aqui presentes. Né? Quando falar de um, fala-se do outro, porque estão juntos. Sempre juntos. E se ainda não é assim na sua vida, porque isso é o ideal, mas a gente sabe que nem sempre a gente alcançou esse status, mas a palavra de Deus serve para exortar, serve para aconselhar, serve para mostrar a direção. E nós estamos dia a dia, cada dia, subindo um degrau, que sirva de incentivo, de um referencial. Eu quero ser assim. E se você está passando por uma crise no seu casamento, lembre-se,
Deus é um Deus que ressuscita mortos, que cura enfermidades incuráveis. E tem pessoas que não acreditam. E quando a gente fala, crê que Deus pode restaurar o seu casamento? Não. Mas Deus pode. Ele pode todas as coisas. Todas as coisas. Um último aviso aqui é para os jovens não casados. O casamento misto é condenado na Bíblia. E não é apenas como capricho. Nós precisamos estar unidos em tudo. E a fé é aquilo que mais nos une. Então, nós sabemos que há possibilidade de sucesso sem essa realidade. Mas o ideal, a vontade de Deus, melhor, a ordem de Deus, é que você se case no Senhor. Ore por isso. Peça a Deus. Deus, eu quero que o meu casamento tenha sido ideal. Quando for citado o nome do meu marido, seja automaticamente citado o meu nome. Quando for citado o nome da minha esposa, seja automaticamente citado o meu nome também. Isso precisa ser assim. Mesmo porque é um tipo da união de Cristo lá com a igreja. Cristo é o noivo, nós somos a noiva. E Ele vem nos apresentar ao Pai como noiva santa, perfeita, sem defeito, sem mancha, sem mácula, sem ruga, santa e sem defeito. Que seja assim para a glória do nosso Deus. Vamos orar ao Senhor, vamos falar mais uma vez com o nosso Deus. Feche seus olhos.